Oi, eu quero te falar um pouquinho sobre o Instagram e o que você deve publicar, se a sua conta for pessoal ou se a sua conta for profissional. Toda vez quando a gente cria uma conta no Instagram, ela é uma conta pessoal. Você pode mudar lá em configurações para se tornar uma conta profissional ou uma conta de criador de conteúdo. Eu vou te mostrar aqui na minha tela. Eu quero falar um pouquinho sobre o feed, tá? Se a sua conta é uma conta profissional, uma conta de criador de conteúdo, eu vou te dar uma dica. Poste conteúdos variados para o conteúdo variado para cada tipo de público. Lembrando sempre intercalar conteúdo para público frio, conteúdo para público morno e conteúdo para público quente. Se você intercalar suas postagens pensando, não, eu vou publicar um Reels porque ele é um conteúdo para um público frio. Então eu vou postar mais conteúdos para o meu público que tá morno. Então você vai conseguir pegar pessoas de vários lugares e deixar ela fixa no seu perfil. Ela não vai querer ir embora e ir para outro perfil. E o que é o público frio? O público frio é um público que não te conhece. Por isso que o Reels, ele atrai bastante público frio. Só que lá dentro do teu conteúdo, tu vai ter que aquecer esse cliente para ele adquirir um produto ou um serviço seu. Público morno. Público morno é aquele público que já te conhece, que já ouviu falar de você, entendeu? Público quente. Público quente é o público de pessoas que já te conhecem, que já conhecem o produto, sabe a qualidade e estão prontos para adquirir algo seu. Então ele vai entrar através de um Reels, ele vai se aquecer através de stories, através do seu conteúdo, vai entender o que é o teu serviço, o que tu faz. A partir dali ele vai se tornar um público quente. Ai, eu sou uma cabeleireira. Eu fiz um Reels lá de cabelo, a pessoa se interessou, ela começou a acompanhar o meu conteúdo e ela tá pronta para fazer o cabelo comigo. Então ela era um cliente público quente, porque ela tá pronta para adquirir um produto ou um serviço meu. Esse aqui é um modelo de perfil xadrez, onde você vai publicar um Reels, que vai atrair público frio. Aqui você vai fazer um post morno e depois você vai fazer um Reels frio e depois vai fazer um post quente e você vai intercalando as suas postagens e assim vai ficando. O Reels ele tem aquela, é como se fosse uma foto ali, né? Deixa eu te mostrar aqui no meu perfil. O Reels é como se fosse uma fotinho com um título, tá? E a postagem, ela tem um fundo geralmente mais liso. Então você vai intercalar postagens com Reels, tá? Mas você pode fazer como você preferir. Aqui é só um modelinho caso você queira seguir. Se você tem um perfil pessoal e também quer fazer dinheiro com o Instagram, aposte um perfil lifestyle. O que é um perfil lifestyle? É que mostra a sua vida, mostra viagens, mostra restaurantes, mostra o teu dia a dia. Aqui em Story. Story é para interagir com o público, mostrando a tua rotina, os seus bastidores. As pessoas, elas adoram saber da vida dos outros. Adoram ver o que você está fazendo. Então, elas gostam de ver comida, animais, comédia. Esse modelo de story serve para qualquer perfil, seja pessoal ou profissional. E use as ferramentas do próprio Instagram para engajar o seu público, como as enquetes, que é aquele de sim ou não, ou aquele de arrastar para o lado, caixinha de perguntas, chamando a pessoa para falar com você no direct, dá bastante engajamento, e induz a repostagem dos seus posts. Você vai estar ali falando com a pessoa por story, induz a pessoa a compartilhar sua postagem ou compartilhar o seu próprio story. Agora, nos seus destaques é onde você coloca informações importantes sobre você e o que você faz. Esse também, tanto faz se é perfil profissional ou pessoal, tá? E aqui tem algumas dicas de alguns destaques. Quem eu sou, você pode colocar como primeiro aqui, ou como assim, novo aqui, dicas, depoimentos, lazer, restaurantes, viagens, lugares, tudo você pode colocar ali. Então você vai ter que postar nos stories, tá? E lá embaixo nos stories tem a opção de destacar. Daí vai ficar destacado lá no seu perfil, só que você não pode excluir o story, senão ele não vai ficar destacado, tá?
Na sua bio, biografia. Biografia é seu cartão de visitas, então você deve ser bem organizado e com muita clareza no que você faz. Dica no que você pode colocar na bio: chamar atenção ali na primeira linha, uma prova social, um spoiler do que você faz e uma CTA pro link para a pessoa clicar embaixo. E eu quero falar um pouco sobre legenda dos seus conteúdos. Perfil profissional. Colocar bastante conteúdo prático e a escrita deve ser do jeito que você fala. Isso, fazer a escrita do jeito que você fala, faz fixar a sua marca na mente da pessoa. Então, se você fala de um jeito e escreve de outro jeito, a pessoa não vai lembrar da marca tão facilmente. Quanto mais tempo a pessoa passar lendo a sua legenda, mais o algoritmo entende que seu conteúdo é de valor. Digamos que você faça uma postagem só com uma foto. Então, a sua legenda vai ter que ser um pouquinho mais extensa. Agora, se você postou um carrossel de 10 partes, a sua legenda pode ser um pouquinho mais curta. Sempre coloque uma CTA, tá? Agora, se você tem um perfil pessoal, poste legenda espaçada. O que é uma legenda espaçada? Você coloca ali 2 frases, dá um espaço entre uma e outra e coloca ali mais umas 2, 3 linhas e dá mais um espaço. Não faz aquela coisa muito junta que as pessoas não leem, tá? Use espaço para não ficar algo muito pesado para ler. Porque é um perfil mais pessoal, o pessoal não quer ficar lendo o conteúdo como um perfil profissional, que ela tem que ficar mais tempo ali. Então, ela vai ver a tua foto, ela vai querer saber onde é que tu tá. Então, tu bota uma legenda um pouquinho mais curta. E sobre o uso das hashtags. Algumas regrinhas, tá? Cuidado com as hashtags banidas. Tem umas hashtags que não podem ser usadas que vai cair a sua entrega no seu Instagram. Sempre pesquise as hashtags no pesquisador para saber mais sobre o público. Se eu quero usar uma hashtag escrito marketing digital, eu vou entrar lá em pesquisar, coloco marketing digital, arrasto para o lado e vou em tag. Ali em tag, eu entro dentro da hashtag e vejo como que tá, quantas postagens tem ali e vejo o conteúdo para ver se eu quero que o meu conteúdo esteja dentro daquela hashtag. Use em média, uma média de 1 a 3% das pessoas veem as publicações das hashtags. Então você tenta não pegar uma hashtag com tantas publicações, senão a sua entrega não vai ser tão alta. Pega uma hashtag mais ou menos, tá? Que você consiga entregar o seu conteúdo e que você consiga aparecer para 1% daquelas pessoas, tá? Você pode usar 30 hashtags na sua legenda. Só que eu te dou de dica aqui. Não use sempre as mesmas hashtags. Varie as hashtags. Se você está fazendo uma postagem sobre algoritmo e depois você está fazendo uma postagem sobre fotografia, por que eu vou botar a hashtag algoritmo dentro da fotografia? E por que eu vou botar a hashtag fotografia dentro de algoritmo? Então, use as hashtags do seu conteúdo. E um exemplo que eu sempre uso é empreendedorismo digital, Shellis Barros. E eu coloco também eu sou visionário. E quando eu tô falando de um conteúdo de fotografia, eu boto a hashtag fotografia. Daí na outra postagem eu boto a hashtag algoritmo. Eu não coloco as mesmas hashtags, porque eu quero alcançar bastante público. Live. Fazendo live você ganha mais autoridade, porque as pessoas gostam de ver conteúdos de pessoas que fazem vídeo. Significa que aquela pessoa entende daquele conteúdo. Seu perfil ganha mais visibilidade na hora da live. O que acontece? Quando a gente posta o story, fica várias bolinhas. Então, quando a gente faz a live, nossa fotinho, ela vem lá pro início. A gente ganha mais visibilidade na hora da live. Qualquer pessoa que entre no seu perfil já conta como interação para o algoritmo. Então, a pessoa assistiu a sua live e entrou no seu perfil, já conta uma pontuação lá para o algoritmo. Agora, se eu fizer uma live contigo, os meus seguidores, os teus seguidores vão ver a live. Agora, se os teus seguidores vierem no meu perfil, também vai contar como ponto. E eles podem também me chamar no direct e vai contar mais ponto ainda. Essa foi uma aula para explicar um pouquinho mais sobre o Instagram e o que você postar. O que a gente falou? A gente falou sobre o perfil de criador de conteúdo, que você vai intercalar postagens para público frio, para público morno e para público quente. Formato xadrez de postagem, que você publica um Reels, um post, intercalando ali conteúdo para público quente, morno e frio. E uma dica ali nos posts, não coloque sempre a mesma cor, coloque
cores variadas para o seu feed não ficar muito igual, assim, que dá uns destaques se você usar cores diferentes, tá? Senão a pessoa vai pensar que é sempre a mesma postagem. Aqui eu falei sobre o perfil pessoal, que é um perfil lifestyle, que você mostra mais a sua vida e não tem muito conteúdo nesse perfil. Stories, eu falei aqui que você deve interagir com o seu público, no Stories você mostra a rotina, bastidores, usar bastante as ferramentas do Instagram. Os destaques os destaques que você postou lá nos Stories, você consegue destacar ali no seu perfil. A sua bio é o seu cartão de visitas, tem que ser bem organizado e falar o que você faz. As legendas, eu falei sobre o perfil profissional, que quanto maior for a sua legenda, mais tempo as pessoas vão ficar ali lendo a sua legenda e vai contar para o algoritmo, né, que ele vai entender que o seu conteúdo é bom. E se você postar um carrossel com 10 partes, não poste uma legenda tão grande, porque o carrossel já tem bastante conteúdo nele ali, então poste uma legenda um pouquinho menor. E o perfil pessoal, poste legenda mais espaçada para não poluir ali, não ficar algo muito pesado para o pessoal ler. Usa as hashtags, eu coloquei aqui algumas regrinhas e você pode usar até 30 hashtags. E live, né, que te dá mais autoridade e você ganha maior visibilidade na hora da sua live. Então, aqui embaixo dessa aula vai ter o resumo dessa aula em PDF. Qualquer coisa é só me chamar no WhatsApp.